Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 23 de novembro, e na primeiro momento mostrando para você as capas dos principais jornais do país e também aqui do jornal cearense O Povo. E a gente começa pela capa do jornal Folha de São Paulo, cuja manchete é: STF prevê julgar Bolsonaro sobre golpe em 2025 para evitar eleições. Ministros da Corte esperam que caso seja concluído antes da disputa presidencial de 2026. Diz o texto da manchete. Ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, avaliam que um eventual julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, dos militares e de aliados suspeitos de trama golpista deve ocorrer no ano que vem, para evitar as eleições presidenciais de 2026. Integrantes da Corte dizem que a conclusão dos processos em 2025 é relevante para que as discussões sobre as investigações não se prolonguem. O julgamento também daria uma resposta definitiva ao caso e penas começariam a ser cumpridas. Na quinta-feira, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 36 pessoas. O relatório, enviado ao ministro Alexandre de Moraes, será encaminhado à Procuradoria-Geral da República na próxima segunda-feira. Caberá ao Ministério Público decidir se os denunciados à Justiça, o que deve ocorrer em 2025. Também, na quinta-feira passada, em depoimento a Alexandre de Moraes, o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, disse que o general da reserva e ex-ministro Braga Neto participou de reunião em dezembro de 2022 com militares suspeitos da trama golpista. O Braga Neto, segundo o texto aqui da manchete da Folha de São Paulo, nega ter participado desta reunião. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo deste sábado, é uma matéria no caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento da Folha. Fotos revelam a favela pulsante. Melissa de Oliveira registra atividades como um corte de cabelo e manobras de moto no Morro do Dendê, no Rio de Janeiro. Artista usa inteligência artificial para imaginar o amor entre mulheres negras no passado. Sobre essa questão ainda da trama golpista, a Folha de São Paulo destaca na sua capa um texto da jornalista Dora Kramer, e ela diz: situação trava projetos dos bolsonaristas. Aos microfones e na internet, a tigrada simula vigor. Diz que o chefe sairá fortalecido para 2026. O direito ao delírio é livre, mas os deveres da realidade são mais consistentes. Aconselham a incluir no radar uma mudança de planos, diz Dora Kramer nesse artigo publicado hoje na Folha de São Paulo. A foto de destaque da capa da Folha é com a ministra Marina Silva,
do Meio Ambiente. E esta foto foi tirada na Conferência do Clima das Nações Unidas, que é a COP29, que ocorreu lá em Baku, no Azerbaijão. E essa foto é para ilustrar a matéria, dizendo que a cúpula da ONU se divide sobre quem vai pagar a conta das mudanças climáticas. O texto diz: a presidência da COP29, a cúpula do clima da ONU, Organização das Nações Unidas, no Azerbaijão, propôs que os países ricos desembolsem 250 bilhões de dólares anuais em financiamento climático. Nações em desenvolvimento pedem 1,3 trilhão de dólares. Ambientalistas criticaram a cifra reduzida para 250 bi. O documento será analisado pelos 200 países que participam da reunião em Baku, no Azerbaijão. Prevista para acabar ontem, a COP deve se estender por este fim de semana. Ainda na área internacional, a matéria chamada de capa diz que a indicação de Elon Musk para o Departamento de Eficiência Governal dos Estados Unidos pode trazer ao futuro presidente Donald Trump conflitos de interesse. Sobre as contas públicas, a chamada de capa da Folha de São Paulo traz uma matéria dizendo que a despesa com previdência social sobe 7,7 bilhões de reais e o governo faz novo bloqueio nas despesas das contas públicas. Relatório do governo Lula, diz o texto, enviado ao Congresso, prevê gasto de 7,7 bilhões de reais, maior com benefícios previdenciários neste ano. Assim, o novo bloqueio do orçamento será de 6 bilhões. Na quinta-feira passada, o ministro Fernando Haddad, da Fazenda, havia anunciado uma trava de 5 bi. A contenção total de gastos alcança 19,3 bilhões de reais e déficit previsto para 2024, este ano, é de 28,7 bilhões de reais. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, deste sábado, dia 23 de novembro. Nas páginas de cotidiano, a matéria diz que a rodovia Dutra terá 21 pedágios sem cancela na Grande São Paulo. Cobrança por meio de radares no sistema Free Flow deve começar até março do ano que vem entre a capital e Arujá. Brasil pede desculpas públicas pela escravidão de pessoas negras. Na página de ciência, a matéria é CAPES muda a regra para avaliar artigos científicos. Maioria no país admite que raça influencia a carreira profissional. Motoristas de aplicativos tipo Uber, 99, em São Paulo, usam contas falsas, denunciam entidades da capital paulistana. Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E no alto da capa, para o fim de semana, o Estadão traz uma matéria sobre bem-estar.
Vovó Gamer. Maria de Lourdes, de 71 anos, tem 890 mil seguidores no TikTok. Na área de saúde, a matéria chamada de capa é dizendo que a Anvisa recua e libera o chip da beleza. Implantes hormonais estavam proibidos pela Agência Nacional de Vigilância na área de saúde. E no caderno C2, que é o caderno de cultura e entretenimento, é o lançamento de um livro, Terras em Goiás para Astros de Hollywood. E nesse livro conta a saga de uma atriz norte-americana e estelionatária que vendia terras em Goiás, terras que não existiam. E conta a história desta estelionatária. Mas a manchete de capa do Estadão é sobre a falta de vacina nos estados. Imunização. Estados relatam falta de vacina e risco de desabastecimento. O governo federal nega escassez e fala em desafio momentâneo. Levantamento feito pelo próprio Estadão nas 27 unidades da federação entre os dias 11 e 18 de novembro deste mês, aponta que pelo menos 11 estados registram falta de algum tipo de vacina. 3 estados, entre eles São Paulo, afirmaram estar com estoques reduzidos. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, os imunizantes com alguma irregularidade no abastecimento são os contra a Covid-19, varicela, tríplice viral, tetraviral, febre amarela, a DTP, HPV, meningocócica, a hepatite A, hepatite B e combate à raiva. Em nota, o Ministério da Saúde alega que não há falta de vacinas. A pasta diz que enfrentou desafios momentâneos na distribuição de algumas vacinas devido a problemas com fornecedores e produção limitada global e indica possíveis substituições. Ainda chamada de capa do Estadão, no caderno de Economia e Negócios. Mais um grupo francês, depois do Carrefour, decide boicotar a carne proveniente dos países do Mercosul. O grupo Os Mosqueteiros afirmou que vai seguir a iniciativa do concorrente Carrefour. Empresas alegam questões ambientais para recusar os produtos. Movimento já provoca reação dos produtores, dos agropecuaristas brasileiros. Destinos cruzados. Lista de indiciados por golpe de Estado une investigações que cercam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Alvos de operação da Polícia Federal aparecem nas apurações em que o ex-presidente foi enquadrado criminalmente. Na área internacional, o destaque, a chamada de capa do Estadão de hoje é sobre a guerra na Europa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordena produção massiva de mísseis hipersônicos usados contra a Ucrânia. O presidente russo afirma que modelo de médio alcance é indetectável. Kiev diz que foguete viajou a 13 mil quilômetros por hora. Ainda na área internacional,
COP29, proposta de 250 bilhões de dólares para países pobres, não tem consenso para atacar a questão das tragédias climáticas. Execução no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Prisão de segundo acusado de tomar parte no crime é decretada. Ele já foi identificado e a prisão e o mandado de prisão foi decretado. Na área de futebol, e dizendo que é sobre o jogador Robinho, que está preso. O STF forma maioria para manter o ex-jogador preso por estupro. Essa foto aqui em preto e branco é para ilustrar uma matéria no caderno de cultura de hoje do Estadão, uma memória sobre a Avenida Paulista sob lentes líricas. O livro Avenida Paulista, fotografias de 1983 a 2015, apresenta em 152 imagens um ensaio de Carlos Fadon Vicente, captado em mais de 300 rolos de filme no formato 6x6 centímetros. Agora vamos saber aqui das notícias da capa do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E a primeira chamada de capa é dizendo que o show da virada do ano em Copacabana vai ter 13 palcos e um palco será destinado só para música gospel, destinado ao público evangélico. É novidade nesse Réveillon da virada do ano, que contempla também MPB, samba e funk. E duas apresentações já anunciadas é o show de Caetano Veloso e sua irmã, a Maria Bethânia, e também da Anitta. Serão 13 palcos espalhados pela praia de Copacabana. Mas a manchete do jornal Globo é a mesma da Folha, é o mesmo assunto, manchete da Folha de São Paulo. Ataques à democracia. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, vai decidir em 2025 se faz denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe. A acusação a ex-presidente e outras 36 pessoas tem mais de 800 páginas. É o relatório que foi enviado ontem da Polícia Federal para o relator do caso, que é o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Diz o texto da manchete: o ministro Alexandre de Moraes enviará na segunda-feira à Procuradoria-Geral da República o relatório da Polícia Federal que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 36 pessoas de tramar um golpe de Estado em 2022. O tamanho do inquérito, de mais de 800 páginas, e a complexidade do caso levarão o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a decidir só no primeiro semestre de 2025 se oferece uma denúncia à Justiça. Em novo depoimento, anteontem, quinta-feira, ao STF, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, reafirmou que Bolsonaro tinha conhecimento e Bolsonaro sugeriu alterações na minuta golpista feita para anular o resultado eleitoral de 2022. Mauro Cid negou envolvimento com o suposto plano para matar Lula, Geraldo Alckmin
e Alexandre de Moraes, inclusive por envenenamento. O editorial trata também sobre esse mesmo assunto. Diz o editorial de um dos editoriais de hoje do jornal Globo: inquérito sobre golpismo precisa vir a público. É o inquérito da Polícia Federal com mais de 800 páginas. A foto de destaque do Globo, da capa do Globo de hoje, é sobre essa questão aí na França, que depois do Carrefour, a outra rede de supermercados, Les Mosqueteiros, vai boicotar, vai deixar de comprar carne dos pecuaristas brasileiros. Diz assim o texto: reação a boicote que se amplia. Em apoio aos agricultores franceses que protestam contra acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, a rede Les Mosqueteiros acompanhou a decisão do Carrefour e anunciou um boicote à compra de carnes dos países da América do Sul. Em represália, políticos e empresários brasileiros propõem que os cidadãos brasileiros façam o mesmo e evitem adquirir produtos nas varejistas. Por exemplo, não comprem, boicotem fazer compras no Carrefour. Deixe de comprar nas lojas do Carrefour. É a sugestão dos políticos e de alguns pecuaristas brasileiros. Sobre essa questão da trama do golpe, o Jornal Globo traz uma entrevista hoje, uma entrevista exclusiva, com o senador Rogério Marinho, ele que é do PL aqui do estado vizinho do Rio Grande do Norte. Rogério Marinho já foi deputado federal pelo PSDB e hoje é filiado ao Partido Liberal. E tem a frase em destaque da entrevista dele, diz o seguinte: aloprado tem em todos os lugares. Ex-ministro de Bolsonaro, o senador do PL Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, diz que vincular o ex-presidente da República à ofensiva golpista é forçar a barra. E diz também ver perseguição política contra o aliado e correligionário dele. Contas públicas. Governo bloqueia mais de 6 bilhões de reais e prevê déficit no limite do arcabouço fiscal. O governo anunciou ontem o bloqueio de mais de 6,1 bilhões de reais do orçamento deste ano para cumprir as regras fiscais. Agora, a estimativa para o déficit em 2024 é de 28,7 bilhões, praticamente no limite da margem de tolerância prevista no arcabouço fiscal. Ainda chamada de capa do jornal O Globo deste sábado, concessionária alega erro em edital e conta de água no Rio de Janeiro pode subir. Na área internacional, Vladimir Putin, presidente da Rússia, promete intensificar o uso de mísseis hipersônicos contra a Ucrânia. Em meio ao agravamento da tensão em torno da guerra, o presidente russo eleva tom de ameaças. No caderno de cultura de hoje do Globo, são dois personagens internacionais. O primeiro é dizendo que é uma entrevista com The Edge, ele que é guitarrista de U2. O U2 quer show no Rio de Janeiro, diz guitarrista. A frase nessa entrevista concedida ao Jornal Globo: não tenho ideia se poderíamos fazer isso acontecer, mas ficaremos lisonjeados em sermos convidados, porque amamos o Rio, amamos o Brasil, diz
o integrante da banda irlandesa que lança faixa inédita e reedita álbum clássico nessa entrevista ao jornal O Globo, que é publicada hoje na edição deste sábado. E o outro é sobre o ator que é muito conhecido porque fez o James Bond, é o Daniel Craig, agora em Care. Conheço muitos homens durões que são vulneráveis e gosto de retratar isso nos filmes, diz ator que vive paixão por homem mais jovem num novo longa-metragem que está sendo estreado. Cobiça e discórdia amaldiçoada, a pedra esmeralda de 380 quilos de volta ao Brasil. Após batalha judicial, pedra achada na Bahia em 2001, avaliada em mais de 2 bilhões de reais e levada ilegalmente do Brasil para os Estados Unidos, deve ser repatriada, vai vir de volta para o Brasil por decisão da Justiça dos Estados Unidos. Agora vamos para Brasília. Capa do Correio Brasiliense. São chamadas de capa imposto menor. O governo do Distrito Federal propõe reduzir o ITBI. Nas páginas de esporte, é dizendo que o Cruzeiro joga pela reconquista da América. A manchete do jornal diz 19,3 bilhões de reais em cortes para fechar o ano. Novo bloqueio de gastos de 6 bilhões de reais está previsto no relatório encaminhado ontem ao Congresso Nacional, no limite do prazo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O montante será somado aos 13,3 bilhões de reais no bimestre anterior. O Ministério da Saúde até agora foi o mais atingido, com a restrição de 4,5 bilhões de reais. Os ministérios das cidades e da educação tiveram bloqueios de 1,7 bilhão de reais para o Ministério das Cidades e de 1,4 bilhão de reais para o Ministério da Educação. Contas do governo terão rombo fiscal de 65,3 bilhões de reais, sem os abatimentos autorizados para cumprir a meta. E esse relatório foi enviado ontem ao Congresso pelo Ministério do Planejamento e Orçamento, cuja ministra é Simone Tebet. Vestibular da UNB começa hoje. Os 14.528 candidatos que disputam 2.112 vagas deverão responder a 300 questões em 2 dias de provas neste fim de semana, lá em Brasília. A foto desta criança, o Super Ebrahim, a história vitoriosa de um menino que por mais de um ano lutou contra um grave câncer pulmonar. Virou um livro digital organizado pela Abrace. O título do livro, Ebrahim, o Super Bebê, texto de Rosana Maria e ilustrações de Camila Rita. Um relato emocionante mostra as batalhas travadas pela criança, hoje com 3 anos de idade, e pela família em busca da cura no Hospital da Criança de Minas Gerais. Aqui nessa charge é o Bolsonaro fazendo uma pesca, aqui com o anzol na água, mas tem aqui uma caricatura do ministro Alexandre de Moraes. 3 meses para denunciar. A Procuradoria-Geral da República deve finalizar em fevereiro do próximo ano a análise para uma eventual denúncia do inquérito da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe após as eleições de 2022. Para
para a Procuradoria-Geral da República, o prazo é necessário para avaliar o indiciamento de 37 pessoas, entre elas o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, militares de alta patente, assessores e lideranças políticas. Sobre o assunto, mortes: Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, disse em depoimento no STF que Bolsonaro sabia da trama de golpistas. Sobre o mesmo assunto, segredo: Alexandre de Moraes determina sigilo máximo no inquérito de 800 páginas da Polícia Federal. Juiz adia sentença na área internacional, chamada de capa do Correio Brasiliense deste sábado. Juiz adia sentença de Trump por pagar suborno. Equipe do presidente eleito dos Estados Unidos comentou decisão da Corte de Manhattan. Republicano teria comprado o silêncio de uma atriz pornô para ocultar um caso amoroso entre ela e Donald Trump. Polícia apura suspeita de adoção ilegal. Servidores do Hospital de Sobradinho, que é uma cidade satélite de Brasília, desconfiam que um homem tentou levar um bebê, afirmando ser o pai. Mas ele não mora em Brasília, ele mora em Belo Horizonte. Agora, vamos para a capa do jornal cearense O Povo. A primeira chamada de capa é dizendo que a cidade de Fortaleza ganha mais 2 juizados para julgamento de violência doméstica. E a manchete do jornal é sobre política, reviravolta. O deputado estadual Fernando Santana desiste de disputar a presidência da ALECE, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Diz o texto da manchete: escolha de Fernando Santana, do PT, teria sido o estupim para a suposta ruptura entre o senador Cid Gomes, do PSB, e o governador do estado, Eumano de Freitas, do PT. Os deputados Romeu Aldigueri e Guilherme Landim, ambos do PDT, são favoritos para assumir a candidatura no lugar de Fernando Santana para presidir a Assembleia Legislativa do Ceará no próximo ano. Ainda é chamada de capa com 2 fotos aqui no jornal O Povo. A primeira foto é sobre o jogo de ontem, empate no Maracanã. O time do Fortaleza fica no 2-2 com o Fluminense e perde chance de encostar nos líderes da Série A. E a outra foto é aqui da Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Cidades: Natal de Luz de 2024, exalta Ceará e tem Papai Noel chegando de Jangada. Olha aqui a multidão que acompanhou ontem a abertura do Natal no centro de Fortaleza, evento promovido pela CDL. Ainda chamada de capa, na área de reportagem, dizendo que quase 10 anos depois, caso Gaia, turista morta em Jericoacoara, segue sem solução. No caderno Vida e Arte, a matéria diz: Baú da Tatiguel, que é uma cantora, celebra protagonismo feminino no forró, diz a cantora. E por último, na área de economia, é sobre a prefeitura de Jijoca de Jericoacoara, que entra na justiça contra obras no Parque Nacional de Jijoca de Jericoacoara. Com essas informações sobre as principais capas, né, dos jornais brasileiros, a gente encerra aqui esse primeiro momento.
Voltemos agora com as notícias das páginas internas dos principais jornais do país. Eu começo pelas páginas internas do jornal Folha de São Paulo. Os dois editoriais do dia, o primeiro diz: Bolsonaro agora é suspeito formal por trama golpista. Polícia Federal indicia ex-presidente e outras 36 pessoas, entre as quais militares de alta patente. Processo precisa avançar com a celeridade possível, mas sem nunca atropelar as garantias de um Estado de Direito. Segundo editorial da Folha de São Paulo, explosão da letalidade põe a Polícia Militar Paulista em xeque. Mortes de criança e de estudante de medicina evidenciam condutas temerárias na escalada da violência estatal sob o governo de Tarcísio de Freitas. Discurso condescendente e afrouxamento no controle da tropa pioram o quadro. Nas páginas internas de política da Folha de São Paulo, a primeira matéria diz: STF, Supremo Tribunal Federal, prevê julgar Bolsonaro sobre golpe em 2025 para evitar o calendário eleitoral das eleições gerais de 2026. Prazo para análise do caso na maior corte, na cúpula do Poder Judiciário Nacional, ainda depende de avaliação do relatório final da Polícia Federal pela Procuradoria-Geral da República. E a Procuradoria-Geral da República só vai receber esse relatório da Polícia Federal, de mais de 800 páginas, somente na segunda-feira, quando o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, enviar toda a documentação. Ainda sobre o mesmo assunto, Polícia Federal liga tentativa de golpe e caso da ABIN paralela ao indiciar Bolsonaro. Investigação aponta núcleo de inteligência paralela em organização criminosa. E a ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência. O prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, bate boca via online, através das redes sociais, com o senador Sérgio Moro. Isso foi ontem. E também com o juiz federal Bretas. E o prefeito do Rio de Janeiro chama os dois de delinquentes. Aqui a primeira foto é do juiz Bretas, Marcelo Bretas, e a segunda foto é do prefeito Eduardo Paes. Diz a legenda: o juiz afastado Marcelo Bretas e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que discutiram em rede social. E o Sérgio Moro entrou na história porque foi defender o amigo Marcelo Bretas. Diz uma frase dita nas redes sociais, escrita, aliás, nas redes sociais pelo Eduardo Paes: recolha-se a sua insignificância. Aqui você não cresce, lixo. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, em mensagem ao senador Sérgio Moro, através do ex-Twitter, que hoje se chama X. O bate-boca entre os dois nas redes sociais. Golpismo pode levar Bolsonaro a 28 anos de prisão e 30 de inelegibilidade. O ex-presidente também ficaria sujeito a punições previstas na lei da ficha limpa.
Isso baseado no relatório da Polícia Federal. Mas quem dá a condução ou quem opina sobre o enquadramento na legislação penal é o Ministério Público. Ele pode acatar ou não o relatório da Polícia Federal, ou acatar em parte o relatório, ou pedir novas investigações. Anistia ao 8 de janeiro, aos golpistas do dia 8 de janeiro, tem brecha para deixar ex-presidente elegível. Isso é o projeto de lei que tramita na Câmara Federal, que trata sobre a anistia para os brasileiros e cidadãos brasileiros que estavam acampados em Brasília e no dia 8 de janeiro de 2023 depedraram, quebraram, causaram prejuízo às sedes dos 3 poderes da República. E tem um projeto de lei em tramitação anistiando todos os atos deste pessoal. E neste projeto, diz aqui a Folha de São Paulo, tem uma brecha para deixar o presidente Bolsonaro elegível. Hoje ele está inelegível por decisão do Superior Tribunal Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. E ele está inelegível até 2030. Cid, o tenente-coronel Mário Cid, relata ao ministro Alexandre de Moraes, no seu depoimento, a presença do general Braga Neto, que foi candidato a vice-presidente da República na chapa de Jair Bolsonaro em 2022, e ele diz que o Braga Neto estava presente na reunião que foi apresentado a minuta do golpe, né, com os outros indiciados pela Polícia Federal. Ex-ministro de Bolsonaro tem negado a participação no encontro golpista. Antigo ajudante de ordens, Mauro Cid, diz que levou militares até a casa do general. E essa reunião, a última reunião na casa de Braga Neto, teria sido no dia 12 de dezembro de 2022. Aqui tem uma frase de César Bittencourt. César Bittencourt é o advogado de Mauro Cid. Ele diz: eu não falei plano de morte, falei da execução do plano pensado. Bolsonaro tinha interesse no acontecimento que estava acontecendo aqueles dias. O presidente sabia do plano de morte. César Bittencourt, advogado de Mauro Cid, após confirmar à Globo News que o então presidente da República sabia do plano de execução, o plano para matar o presidente, na época o presidente eleito Lula da Silva, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E dentro do plano estaria até previsto matá-lo por envenenamento. A Argentina captura foragido do dia 8 de janeiro, que estava fugindo rumo à Cordilheira dos Andes. O nome dele é Joel Borges Correia. Ele estava fugindo da Argentina porque o governo da Argentina mandou prender 61 brasileiros que participaram dos atos golpistas do dia 8 de janeiro
e o governo argentino está mandando este pessoal, repatriando este pessoal de volta para o Brasil. E um deles estava fugindo para a Cordilheira dos Andes, mas foi preso. 61 é o número de mandados de prisão expedidos pelo governo argentino contra foragidos do Brasil que participaram do dia 8 de janeiro. Mensagem do governador Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, em defesa de Bolsonaro, tem distorções e omissões. Governador de São Paulo critica a conclusão do inquérito da Polícia Federal, mas não aponta supostas falhas e ignora investidas antidemocráticas do ex-presidente Bolsonaro após a vitória de Lula em 2022. Os governadores Zema, de Minas Gerais, Caiado do Goiás e Ratinho Júnior mantêm silêncio sobre o indiciamento da Polícia Federal. Ainda nas páginas de política da Folha de São Paulo, contas de direita crescem 3 vezes mais que as de esquerda no X de Elon Musk. O X é o antigo Twitter. Reportagem monitorou variação de seguidores de 2.000 contas de influenciadores e políticos 3 anos antes de a plataforma mudar de controle e 2 anos depois. Controlador da COSAN é maior financiador eleitoral pela 4ª campanha seguida. O bilionário Rubens Ometo fez distribuições para 189 candidatos, totalizando mais de 19 milhões de reais em doações nas eleições municipais de 2024. Olha aqui, partidos que receberam mais doações do bilionário Rubens Ometo. Ele é o presidente do Conselho de Administração da COSAN. É o maior financiador de candidatos e partidos pela 4ª eleição consecutiva. E nesta última disputa, o empresário injetou mais de 19 milhões em campanhas distribuídas por 102 cidades do Brasil. E o maior delas foi o atual prefeito de Belo Horizonte, Nomã do PSD. Recebeu a maior doação de Ometo, de 2 milhões de reais. Mas o PSB, no total, foi o mais beneficiado com as doações. Ao todo, o partido recebeu 26 milhões e 38 mil. O MDB com 18, o PP com 11, o PSDB com 9, União Brasil com 8, o PL com 8, Republicanos com 7, PSB com 7, o Podemos com 5, PT com 5, PDT com 5 milhões, o DC, que é o Democracia Cristã com 3, Solidariedade com 3, PRD com 3 e o Cidadania com 2 milhões. Ainda na página de política, Paraná tem disputa por apoio de Ratinho Júnior, que é o governador. Sérgio Moro passa a ser contestado. PSD lidera prefeituras e cenário para 2026, lá no Paraná, favorece direita e centro-direita. Páginas de mercado, página de economia da Folha de São Paulo. Forças Armadas contratam 12,7 mil militares aposentados por 800 milhões de reais. Número representa 7% do total de reservistas ou reformados e é puxado por oficiais de patente mais altas, com adicional de 30%, uma média salarial que é de R$ 22.994.
O ministro Silveira pede à ANEEL, que é a agência reguladora de energia elétrica, o uso de bônus de Itaipu para reduzir tarifa e ajudar a aliviar a inflação. Valor de 1,3 bilhão de reais gerado pela venda de energia da usina estava represado, a usina de Itaipu. Utilização pode reduzir conta de luz em R$ 16,66 neste ano. Em meio a problemas, a empresa distribuidora de energia elétrica, a Enel, eleva em 61,4% investimentos em redes elétricas no país. Isso véspera de vários contratos de concessão que estão findando, inclusive aqui no Ceará, em São Paulo e algumas cidades do Rio de Janeiro. E esse aumento em investimento, 61,4%, é porque a empresa já comunicou através do seu diretor-presidente no Brasil que quer continuar com os contratos de concessões. Isso para melhorar o seu atendimento aos clientes na véspera desses contratos que estão para se renovar. Gasto com previdência sobe 7,7 bilhões de reais e força nova trava no orçamento deste ano de 2024. Bloqueio em despesas chega a 19,3 bilhões de reais neste ano. O governo prevê, mesmo assim, com a redução dessas despesas, o governo prevê um déficit de 28,7 bilhões de reais, quase no limite da margem de tolerância da meta fiscal. O governo prevê incluir bloqueio de emendas parlamentares em pacote, mas os deputados e senadores reagem. Em clima de guerra nas estrelas, economistas de esquerda defendem taxação de multinacionais. Documentário mistura depoimentos de especialistas com animação inspirada na saga de George Lucas. Desemprego atinge mínima histórica em São Paulo e outros 9 estados. Em Roraima, a taxa é de 2,1% de desemprego. Águas do Rio vê perda de 6 bilhões de reais devido a suposto erro em leilão. Para o governo do Rio de Janeiro, cálculo é unilateral da concessionária de saneamento e não há problema na modelagem porque o contrato prevê divergências. Não interessa empilhar dinheiro. A frase é da Magda Chambriá sobre dividendos da Petrobras. Banco Central estuda nova fonte de recursos para crédito imobiliário. Mulher, chefe no serviço público, quer cotas para assumir lideranças. Pente fino do INSS corta mais da metade dos benefícios de auxílios doença. Justiça libera 2,6 bilhões de reais para pagar atrasados a segurados da Previdência. Montadora nos Estados Unidos temem perdas com veículos elétricos, sob o governo de Donald Trump, que assume os Estados Unidos no dia 20 de janeiro de 2025. Rede francesa também vai boicotar carne do Brasil e dos pecuaristas de países do Mercosul. Isso depois que a rede de supermercado
Carrefour anunciar também que não vai mais comprar carne do Brasil e de países do Mercosul para abastecer suas lojas. Por falar em carnes, o grupo JBS planeja investimento de 2,5 bilhões de dólares em fábrica na Nigéria. Japão aprova plano de 140 bilhões de dólares para impulsionar a economia. A empresa Amazon investe mais 4 bilhões de dólares na startup de inteligência artificial. Nas páginas internacionais da Folha de São Paulo, deste sábado, dia 23 de novembro, Elon Musk pode trazer ao governo Trump, de Donald Trump, conflitos de interesses e de opiniões. Nomeado para o cargo, o empresário bilionário, acumula contratos com o governo federal dos Estados Unidos. E agora ele vai trabalhar no próprio governo. E esse pode trazer conflitos de interesses. Aqui no Brasil a gente chama da raposa tomar conta do galinheiro. Indicada para o Ministério da Educação de Donald Trump, é acusada de negligência em caso de abuso sexual. A atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata derrotada à presidência da Casa Branca, a Kamala Harris, gastou 1,5 bilhão de dólares em 15 semanas de campanha fracassada. Despesas geram questionamentos entre alguns democratas, que é do partido dela, já que a equipe da vice-presidente continua a pedir dinheiro mesmo após derrota para Trump nas urnas. Institutos de pesquisas não se comparam com plataformas de apostas. Empresas de sondagens buscam retratar eleitorado de forma fidedigna, mas não se propõem a prever resultados de eleições. Pleito mostra que anúncios políticos não podem comprar presidência dos Estados Unidos. Sem sorrisos com Lula, na reunião da cúpula do G20, o presidente dos Estados Unidos, Javier Milei, se encaminha para rir por último. E por que isso? Porque, segundo diz aqui a Folha de São Paulo, o ajuste fiscal promovido pelo ultraliberal presidente da Argentina surpreende e começa a gerar resultados na Argentina, enquanto o Brasil arrasta decisão sobre colocar suas contas em ordem. Nicarágua reforma a Constituição e dá poder total ao presidente Daniel Ortega. Páginas de cotidiano de Brasil, da Folha de São Paulo. Motoristas compram contas falsas de app para atuar em São Paulo, dizem entidades. Associação, que representa empresas de aplicativo, afirma que dados do condutor e do automóvel são validados em sistema oficial e passam por checagem regular. Polícia de São Paulo identifica o segundo suspeito de morte do empresário delator do PCC, que foi assassinado no aeroporto de Guarulhos. E a justiça já abriu mandado de prisão desse suspeito identificado. Durante velório, família de estudante de medicina morto por policial militar da Polícia de São Paulo pede justiça.
O pai de Marco Aurélio Acosta, que tinha 22 anos, diz que está destruído com o episódio, mas teve que se levantar para defender a imagem do filho, morto por um policial da Polícia Militar de São Paulo. A maioria dos brasileiros admite que raça interfere na vida profissional. Diz pesquisa. Segundo o levantamento do Instituto Datafolha, a população afirma acreditar que a cor da pele não é fator determinante para alcançar o sucesso. Brasil pede desculpas públicas pela escravidão de negros. Declaração foi feita em evento com a presença das ministras Macaé Evaristo e Aniele Franco após o feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro passado. A rodovia Dutra terá 21 pedágios free flow, quer dizer, sem cancela, na Grande São Paulo até março do próximo ano. Nenhum motorista escapa de pagar o pedágio, porque ele é captado pelas câmeras online. Vai lá na placa do automóvel. Página de Meio Ambiente da Folha de São Paulo traz a matéria: antes de chegar ao Brasil, COP tem cisão sobre quem vai pagar a conta do estrago. Novo esboço da cúpula propõe que países ricos deem 250 bilhões de dólares por ano em financiamento climático, um quinto do valor pedido por nações em desenvolvimento. Não resolveremos a crise do clima apontando dedos, afirma premier da Noruega. Jonas Story participou da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, quando também anunciou aporte adicional para o Fundo da Amazônia. Na página de ciência, a matéria diz: CAPES muda a regra e passa a avaliar artigos pela qualidade e não pelo impacto da revista. Modelo antes adotado pelo órgão ligado ao MEC, ao Ministério da Educação, classificava periódicos de acordo com a relevância. Mudança deve beneficiar revistas nacionais. Página de esportes da Folha de São Paulo. Ataque a ônibus em São Paulo expõe risco de violência chegar ao futebol feminino. Veículo que transportava jogadoras do Palmeiras, campeãs do Paulista, foi apedrejado na noite de quinta-feira. Guardiola diz que fica no City mesmo que o clube seja punido com rebaixamento. Supremo Tribunal Federal forma maioria para negar soltura do ex-jogador Robinho, que segue preso por estupro. Defesa do ex-jogador alega erros na confirmação no Brasil da sentença na Justiça da Itália. Julgamento tem término previsto para terça-feira próxima, dia 26. A capa do caderno Ilustrada, que é o caderno de cultura e entretenimento do jornal Folha de São Paulo, diz: os meus olhos coloridos. Artistas Maiara Ferrão, Melissa de Oliveira e Zanelli desafiam o olhar sobre os corpos negros ao retratar o amor, o prazer e o estilo por meio da fotografia.
Livro foge dos estereótipos ao retratar imigrantes. Artista imagina o amor entre mulheres negras do passado ao criar retratos com inteligência artificial. Incomodada com a imagem de seus antepassados no século XIX e XX, Mayara Ferrão treinou a tecnologia para fugir de referências coloniais e fantasiar o prazer daqueles que foram impedidos de viver na pele suas paixões. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estadão, o Estado de São Paulo. E o primeiro editorial da edição deste sábado diz: um remendo nas contas públicas. Dinâmica das despesas obriga a equipe econômica a novo bloqueio para manter o arcabouço fiscal de pé. Sua sustentabilidade, contudo, depende da revisão de políticas que o próprio governo criou. Antecipação de julgamento é o título do segundo editorial. Ministros têm falado demais sobre casos que ainda vão julgar. Já passou da hora de a mais alta instância do judiciário brasileiro contribuir para serenar ânimos e cuidar melhor de sua legitimidade. Páginas de política do Estadão. Relação de indiciados por golpe une investigações que cercam o ex-presidente Bolsonaro. Lista de implicados pelas operações Tempus Veritatis e Contragolpe, que são as duas operações da Polícia Federal, contém nomes que aparecem nas apurações em que o ex-presidente da República foi enquadrado criminalmente. Advogado atesta conhecimento do ex-presidente Bolsonaro, mas depois recua. O tenente-coronel Mauro Cid, delator e ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi ouvido por Alexandre de Moraes e seu acordo de colaboração premiada foi mantido, depois que ele prestou novo depoimento de pelo menos 3 horas ao Alexandre de Moraes lá no STF. E o advogado dele, que é o advogado César Bittencourt, em entrevista à Globo News, afirmou que o ex-presidente Bolsonaro sabia da trama para matar o Lula, para matar Geraldo Alckmin e para matar Alexandre de Moraes. E aí depois, quando ele foi questionado, ele recuou, disse que não foi bem assim, mas ele afirmou e depois recuou. Pároco da paróquia de Osasco, que é um município do interior de São Paulo. Entre os indiciados, até padre foi incluído em trama. E o padre é o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, na Grande São Paulo, figura entre os indiciados. O sacerdote foi, em fevereiro deste ano, alvo da operação da Polícia Federal chamada Tempus Veritatis. A corporação, a PF, identificou que o pároco participou de uma reunião no dia 19 de novembro de 2022, no Palácio do Planalto, quando foi discutida nesta reunião uma minuta golpista para impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o padre seria integrante do núcleo jurídico do esquema
e atuaria no assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. Na operação, o padre foi informado que teria que cumprir medidas cautelares para não ser preso. O padre disse que entregou seu celular à Polícia Federal, mas sem as senhas, pois, segundo ele, o seu sigilo sacerdotal não pode ser violado, já que o equipamento, o aparelho de celular, armazena os dramas mais profundos dos fiéis. Quer dizer, os fiéis se confessavam com o sacerdote através de mensagens de celular. No dia do resultado do primeiro turno da eleição presidencial, no início de outubro de 2022, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva postou uma foto de um altar com a bandeira do Brasil em cima de uma santa. Na legenda da foto, o padre escreveu: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor e assim resistiremos. Fecha aspas. Atualmente, o religioso tem mais de 420 mil seguidores nas redes sociais, portanto, é um influencer. Depois da operação de fevereiro deste ano, o sacerdote afirmou em nota que, em relação ao inquérito da Polícia Federal, sua posição sobre o assunto é clara e inequívoca e disse estar à disposição da Justiça. Diz ele na nota: a República é laica e regida pelos preceitos constitucionais que devem ser respeitados. Romper com a ordem estabelecida seria fundamentalmente contrário aos meus princípios. Abaixo de Deus, em nosso país, está a Constituição Federal. Portanto, não cooperei nem endossei qualquer ato disruptivo da Constituição. Como professor de teologia moral, sempre ensinei que a lei positiva deve ser obedecida pelos fiéis, dentre as quais humildemente me incluo. Fecha aspas, escreveu o padre de Osasco numa nota pública. Também através de nota, a Diocese de Osasco, da qual o padre pertence, afirmou que recebeu a notícia sobre as investigações e buscas da Polícia Federal na casa do padre por meio das mídias sociais. Abre aspas, diz a nota da Diocese. A Diocese se colocará sempre ao lado da Justiça, colaborando com as autoridades na elucidação do caso. O relatório final do inquérito da Operação Tempus Veritatis, que é uma palavra em latim, é tempus da verdade, tempos de verdade na tradução. E também na Operação Contra-Golpe, com mais de 800 páginas, atribui crimes que chegam a 28 anos de prisão ao ex-presidente Bolsonaro, a aliados e a militares. Também foi detalhada a cronologia dos fatos em 2022, ligados à tentativa de manter Bolsonaro no poder, com plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Democracia do Brasil é maior do que isso tudo. A frase é do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal,
que afirmou que os indiciamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 36 pessoas pela Polícia Federal, após a investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, são fatos graves e que devem ser apurados. Mas, continua o ministro, mas a democracia brasileira é maior que tudo isso, ressaltou. Militar indiciado pela Polícia Federal recebeu honraria do governo Lula. Um dos militares indiciados pela Polícia Federal anteontem por tentativa de golpe de Estado recebeu uma condecoração do presidente Lula em novembro do ano passado. O coronel Fabrício Moreira Bastos foi condecorado com a Ordem do Rio Branco no grau de comendador, o terceiro dos 5 graus da honraria. A ordem reconhece serviços meritórios e virtudes cívicas e estimular a prática de ações e feitos dignos de honrosa menção. Ele é um dos 24 militares citados no relatório da Polícia Federal, que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. A condecoração oferecida pelo Ministério das Relações Exteriores reconheceu o desempenho do militar após a eclosão da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Ele foi condecorado determinante para a execução da missão de repatriação de brasileiros. O coronel Bastos é adido na Embaixada do Brasil em Tel Aviv, o representante oficial das Forças Armadas do país em território israelense, atuando como elo entre os dois países em assuntos relacionados à defesa, segurança e cooperação militar. O oficial deveria, até o dia 30 de junho de 2025, o oficial deveria ficar no cargo até o dia 30 de junho do próximo ano. Mas a expectativa é de que ele volte ao país antes para preparar a sua defesa nesse processo em que foi citado como integrante do grupo que preparava um golpe de Estado no Brasil. Militares queriam levar promotor e deputados para o gabinete de crise. O comitê seria formado por 5 generais e 11 coronéis. O grupo teria um braço para monitorar as decisões do Congresso, diz o relatório da Polícia Federal. A Polícia Federal identificou que o gabinete de crise concebido por militares bolsonaristas em 2022 seria formado por 5 generais e 11 coronéis. Eles teriam a missão de pacificar o país após um possível golpe de Estado, que previa o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do seu vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O plano, intitulado Punhal Verde e Amarelo, incluía uma estratégia para influenciar a opinião pública e controlar as ações de comunicação do governo e, assim, evitar ilações que desinformassem a população. O plano era incluir um promotor de justiça no gabinete do golpe e criar um braço para acompanhar as decisões do Congresso Nacional e buscar apoio político ao decreto de ruptura que estava sendo elaborado. Os 3 generais que integrariam a cúpula de tal gabinete seriam Mário Fernandes, Augusto Heleno e Braga Neto. Foram indiciados por tentativa de golpe gestado no governo Bolsonaro. A PF imputa a Bolsonaro e a 11 aliados
e a 25 militares supostos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Dentro desta matéria tem uma correlata dizendo que o Ministério Público, que atua junto ao TCU, pede ao Tribunal de Contas da União o bloqueio de 56 milhões de reais de Bolsonaro e de outros 36 indiciados de participação na suposta tentativa de golpe de Estado. Ainda é matéria nas páginas de política do Estadão, mais um foragido lá da Argentina que participou dos atos golpistas do dia 8 de janeiro é preso na Argentina, como eu já falei aqui, também essa matéria está na Folha de São Paulo. Ele estava fugindo para a Cordilheira dos Andes, mas ele é um dos 60, dos 61 brasileiros que estão foragidos na Argentina e que daqui a pouco vão voltar para o Brasil para responder a processo junto à Justiça Brasileira. Também o Estadão dá uma nota pequenininha sobre o bate-boca online entre o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o senador Sérgio Moro, bate-boca no X, que é o ex-Twitter, por causa do juiz afastado, o juiz federal afastado Marcelo Bretas. O prefeito, diz a nota, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, e o senador Sérgio Moro, ele que é do União Brasil do Paraná, protagonizaram um bate-boca no X, o antigo Twitter, ontem, envolvendo o juiz afastado Marcelo Bretas, que atuou na Operação Lava Jato, que é a operação da Justiça lá do Paraná. A discussão começou quando Eduardo Paes chamou Bretas de delinquente, respondendo a uma postagem feita pelo juiz afastado pelo Conselho Nacional de Justiça dessas funções. Na publicação, o Marcelo Bretas indicou artigos do Código Penal sugerindo que não existe punição para crimes quando o autor desiste de cometê-los, em referência ao indiciamento de 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, anteontem, pela Polícia Federal. Nessa postagem do Marcelo Bretas, dizendo que crime que não é cometido, é apenas pensado, não é crime. Aí ele cita lá os artigos do Código Penal. Aí o Eduardo Paes foi lá na postagem do Marcelo Bretas e escreveu: delinquente sendo delinquente. Moro viu a frase, o Sérgio Moro, e escreveu: delinquentes eram os seus amigos que ele, Marcelo Bretas, prendeu. Fecha aspas. Paes afirmou que Moro e Bretas são, abre aspas, exemplo do que não deve ser o judiciário. Nas páginas internacionais do jornal Estadão, primeira matéria dizendo que o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ordena a produção em massa de mísseis hipersônicos para serem usados contra a Ucrânia. Quer dizer, a guerra continua sem previsão de encerramento. O presidente russo afirma que novo modelo de médio alcance testado é indetectável. Ucranianos dizem que o míssil viajou a 13 mil quilômetros por hora e levou 15 minutos para atingir o alvo. Recado foi dado, diz o Kremlin, sobre o disparo. E esse míssil,
ele é projetado para levar arma nuclear, só que não levou, foi só um recado da Rússia para a Ucrânia e para os Estados Unidos e a OTAN, que apoiam o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia para atingir alvos russos. América Latina. Congresso muda a Constituição para dar poder total ao presidente Daniel Ortega e também a sua mulher, que é a primeira-dama da Nicarágua. Para as páginas de Brasil, que o Estadão chama de metrópole, dizendo que 11 estados relatam falta de vacina e outros 3 que o estoque está baixo. Secretarias estaduais ouvidas pelo Estadão dizem haver escassez de diferentes imunizantes. O Ministério da Saúde, no entanto, diz que teve apenas problemas momentâneos com distribuição, fornecimento e a produção das vacinas. E os estados ouvidos pelo Estadão, que estão sem imunizantes, são eles: Alagoas, falta vacina para varicela, febre amarela e Covid. Também falta vacina em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. Ainda na área de saúde, a Anvisa recua e libera os implantes hormonais, que é o chamado chip da beleza. E esse chip da beleza, essa proibição de uso foi quando um influencer morreu, quando uma clínica aplicou essa harmonização facial e ele teve um problema e faleceu. A proibição, diz aqui o texto da matéria, havia sido implementada em outubro em resposta a aumento de problemas de saúde associados ao uso desses componentes. Ainda na área de metrópole, a COP propõe 250 bilhões de dólares para países vulneráveis na questão climática, mas não tem consenso. Decretada prisão de segundo acusado de participar do assassinato do empresário delator do PCC, lá no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Aqui é o enterro do estudante de medicina que foi morto por um policial militar de São Paulo. E a frase no título da matéria é da mãe, é a doutora Silvia, era um casal de médicos, e a doutora Silvia é a mãe do rapaz que morreu, e ele era estudante de medicina. Ela diz assim: eu vou imaginar que ele viajou, diz a mãe no enterro do estudante, e viajou para nunca mais voltar. Circunstâncias da morte causaram revolta durante o sepultamento ontem em São Paulo. Novas imagens, câmera flagra tapa do estudante em retrovisor da viatura policial. Após perseguição, o rapaz, o Marco Aurélio, de 22 anos, foi morto a queima-roupa por um policial militar na quarta-feira passada. Páginas de esporte do Estadão. Palmeiras joga em Goiás e vai secar, entre aspas, o Botafogo para virar líder. STF forma maioria para manter o ex-jogador Robinho na prisão por estupro. Corinthians. Laranja, no caso vai de Bet, que é uma empresa de apostas,
é chamada para depor na CPI das Betes. E a CPI é lá da CPI da Câmara dos Deputados. Caderno de Economia e Negócios do Estadão. Após o Carrefour, mais um grupo francês boicota comprar carne dos países do Mercosul. Produtor francês usa questão ambiental para pedir veto a importações de carne de outros países para a França. Governador defende boicote do consumidor brasileiro ao Carrefour. O governador de Mato Grosso, o Mauro Mendes, ele que é do Partido União Brasil, defendeu ontem um boicote ao Carrefour e ao Atacadão, controlado pelo grupo francês. Diz o governador Mauro Mendes. Ele, o Carrefour, e o Atacadão, tem direito de comprar de quem ele quer para mandar produto lá para a França. Mas nós, brasileiros, também temos o direito de comprar de quem quisermos. Então, se o Brasil não serve para vender carne para eles, então eles não servem para vender produtos franceses e essa empresa não deveria ser bem vista aqui no nosso país. Fecha aspas, disse o governador Mendes em vídeo publicado em suas redes sociais. Diz ainda o governador de Mato Grosso. Quero dizer ao diretor-geral do Carrefour e do Atacadão que eu, como cidadão, não vou comprar mais das lojas deles e acho que aqueles que são do agronegócio e até a população brasileira, para honrar o nosso país, deveriam pensar em dar a eles o mesmo tratamento que estão dando ao nosso país, disse o governador no vídeo. E com esta matéria, eu encerro aqui as matérias, esse primeiro bloco de notícias de hoje, com as matérias dos principais jornais brasileiros e aqui também do jornal cearense O Povo. Agradeço a sua audiência e convido você, internauta, telespectador da TV da Transparência, a continuar com a nossa programação. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.